Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerás, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Podeis assentar, continuemos a louvar ao Senhor, já nos preparando para o acolhimento de sua palavra. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus
Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Oremos, irmãos. Pai santo e amado, Deus bondoso, nós te louvamos e te exaltamos por meio de cânticos espirituais, por meio de nossas orações, e queremos continuar te adorando agora, dando plena atenção à tua palavra, toda reverência ao ensinamento que foi inspirado pelo teu Espírito, soprado, ó Pai, por ele, ao teu apóstolo Paulo, para nossa instrução essa noite, para edificação da nossa fé, para nossa consolação, mas também para nos exortar, Senhor, a ajustar nossa vida ao teu querer. Fale conosco, Senhor, nos desafie espiritualmente para que nós possamos viver uma vida agradável a Ti, uma vida, Senhor, que seja para a Tua glória em todos os sentimentos, pensamentos e comportamentos. Que o Senhor possa se revelar a cada um de nós e manifestar o poder do Seu Espírito Santo em forma de iluminação, nos dando clareza, nos dando entendimento da Tua verdade revelada nas páginas da Sagrada Escritura. Eu quero convidá-los, irmãos, a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, certamente no texto mais conhecido desta carta de Paulo, e talvez um dos textos mais conhecidos de toda a literatura paulina, porque é um texto que resume a doutrina bíblica da salvação pela graça, e é um texto também que contém um profundo ensinamento para o tema que nós pretendemos desenvolver essa noite, uma noite especial para nós, em que nós estaremos fazendo a ordenação e investidura de alguns irmãos ao diaconato desta igreja, e que tantas vezes nós pensamos que os diáconos são, por excelência, os ministros da misericórdia, os organizadores das práticas de boas obras da igreja, mas como se fossem eles, exclusivamente deles, essa responsabilidade. Eu quero convidá-los a fazer a leitura desse texto, para que nós entendamos que o desejo de Deus é que todos nós, seus servos e servas aqui presentes, vivamos na prática das boas obras. E que os diáconos que serão aqui ordenados essa noite, eles são apenas os facilitadores, os organizadores daquelas obras que nós praticamos comunitariamente, mas devem ser também os inspiradores das nossas práticas individuais de boas obras. Efésios capítulo 2,
nós vamos ler apenas os versos 8 a 10, só esses 3 versos do final do primeiro parágrafo do capítulo 2. Efésios, capítulo 2, os versos de 8 a 10, onde nós lemos assim: Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando nós falamos em boas obras, nós pensamos em uma prática própria do cristianismo, e tantas vezes uma prática própria dos ambientes religiosos, ou algo que faz parte, ou é inerente à natureza das religiões de um modo geral. A Bíblia fala certamente de boas obras e fala de muitas outras obras. Pedi o Raniel para passar um slide. A Bíblia fala, por exemplo, das obras da lei, em Gálatas capítulo 2, verso 16, capítulo 3, verso 11, que os crentes do Antigo Testamento se agarravam a essas obras como forma de alcançar a justificação diante de Deus, como forma de apaziguar a justiça divina, como forma de alcançar a salvação e de alcançar perdão, de trocar a prática das obras da lei, de todos os rituais, especialmente daquelas obras cerimoniais da lei do Antigo Testamento, da lei mosaica, como forma de alcançar a salvação. Nós temos ainda hoje, no século XXI, alguns movimentos religiosos que se dizem cristãos, que tentam fazer a judaização da fé cristã e que, de alguma forma, tentam nos fazer voltar a essa modalidade de obras que possam ser, de alguma forma, consideradas de natureza salvífica. Então, você tem que guardar o sábado, se possível, você tem que se circuncidar, e até mesmo a prática do dízimo é considerada uma obra com esse caráter meritório, que te faz ser alguém merecedor da salvação, da absolvição eterna, do perdão do Senhor e, portanto, também da vida eterna. No entanto, claramente Jesus Cristo nos ensinou que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Nós aprendemos isso desde cedo com o nosso pai na fé, Abraão, que foi justificado por causa da sua fé no Senhor e não por causa de suas obras. A Bíblia fala também das obras da carne, que são manifestações da nossa natureza humana pecaminosa, que nos impedem a entrada no reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, pecados sexuais, idolatria e feitiçaria, pecados religiosos, adorar qualquer coisa ou pessoa que não seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo, invocar qualquer espírito que não seja o Espírito de Deus. E aí vem os pecados de relacionamentos quebrados, iras, contendas, dissensões, invejas, homicídios. E por fim, nesse texto de Gálatas, Paulo fala dos vícios pessoais, como glutonaria e bebedices. Como a lista não é exaustiva, ele diz: e coisas semelhantes a estas. Estas obras da carne, naturalmente, elas são incompatíveis com os frutos do Espírito, anunciado no texto imediatamente subsequente, e são elas também impeditivas, daqueles que desejam alcançar o reino de Deus. Na prática dessas obras, diz o apóstolo Paulo, ninguém entrará no reino de Deus. Ele disse que os advertiu, que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam as obras da carne. A Bíblia também fala das obras das trevas. No capítulo 5, aqui da carta aos Efésios, Paulo nomina essas obras infrutíferas das trevas, dizendo que elas são incompatíveis com a natureza de Deus, que é luz. O apóstolo João chega a dizer que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E aquele que está privado da luz divina, ele pratica obras indignas da natureza
desse Deus que é luz. Portanto, nós somos exortados a rompermos com as obras infrutíferas das trevas, porque elas são próprias, essas obras, de corações que não foram alcançados pela luz divina. No capítulo de número 5 aqui da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo as nomina como sendo palavras vãs ou chocarrice, coisas inconvenientes. Pelo contrário, coisas consideradas impuras, como avareza, como idolatria, coisas essas que não nos permitem ter o reino de Deus como herança, é o que vai nos dizer o apóstolo Paulo, que são marca daqueles que se colocam na condição de filhos da desobediência, e portanto, não como filhos da luz, mas como filho das trevas, desse reino tenebroso que é dirigido pelo imperador, pelo príncipe das trevas, que é Satanás. Também a Bíblia nos fala de obras mortas, na carta aos Hebreus, no capítulo 6, obras provenientes de corações que estão espiritualmente mortos. O apóstolo Paulo diz aqui nesta carta, no capítulo 2 que nós lemos, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, em sua graça, pela sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos vivificou em Cristo Jesus. No entanto, durante o tempo em que estávamos espiritualmente mortos, nós praticávamos as obras próprias de um espírito morto, de um espírito que está em um corpo fisicamente vivo, mas que está morto por estar privado da vida que só Deus pode conceder. Nessa condição de pessoas espiritualmente mortas, nós praticávamos obras mortas que matam, inclusive mesmo quando são obras feitas no contexto da religião, inclusive mesmo quando são obras praticadas, no contexto da fé, no contexto da religiosidade. Um escritor chamado E.M. Baldes, ele diz que homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Ele considera a possibilidade de que alguém tenha, até mesmo na condição de um morto espiritual, chegado a ser um líder religioso, um oficial da igreja, alguém que tem a missão de pregar o evangelho para outro, mas como está espiritualmente morto, essa sua obra ministerial é uma obra morta. Um homem morto prega sermões mortos, e sermões mortos não produzem vida, diz o M. Baldes, os sermões mortos, eles matam. E claro também, por fim, a palavra de Deus nos fala das boas obras, e nos dizem, como a gente vai ver aqui nesse texto, que as boas obras são resultado da graça salvífica de Deus em nossa vida. Nós vimos há alguns domingos falando dessa espiritualidade que é tão necessária nesse contexto que nós estamos vivendo. Um contexto de crise na saúde, de crise sanitária por conta da pandemia, e a pandemia trouxe, agregada a ela, outras crises, que trouxe crises psicológicas. A gente tem falado isso aqui, tomado por ansiedade, que foi o transtorno psíquico mais comum durante a pandemia, e agora nós estamos colhendo a crise econômica também, como resultado também da pandemia, não só de políticas públicas, mais ineficazes, mas também como resultado da pandemia, uma inflação galopante que já passa de 2 dígitos, 27 milhões de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, e quando nós olhamos para esse contexto, nós não podemos deixar de pensar nessa ordem da palavra de Deus, nesse mandamento para que nós pratiquemos boas obras, que é só olhar ao nosso redor, é só olhar na nossa vizinhança, é só olhar nos sinais da nossa cidade de Itapipoca, e nós estaremos sendo desafiados pela realidade, mas também desafiados pela palavra de Deus, que nos manda socorrer essas pessoas aflitas. E a forma de nós
fazermos isso é praticando para com elas aquilo que a Bíblia nomina aqui nesse texto de boas obras, né? Como é que poderíamos definir as boas obras, né? Nós podemos dizer que boas obras são obras que, no contexto bíblico, que beneficiam os outros e que promovem a glória de Deus. É diferente da mera filantropia, que pode ter como objetivo único beneficiar aqueles que são alvos da obra filantrópica, mas pode ter também a missão ou a função de promover o filantropo, aquele que realiza a filantropia, que realiza a obra filantrópica. Quando nós falamos em boas obras no contexto da palavra de Deus, nós estamos falando de algo que não traz autogratificação para aquele que a realiza, do ponto de vista de algum tipo de lucro pessoal. Mas estamos falando de algo que é feito para beneficiar o nosso próximo e para promover a glória de Deus. Nós praticamos as boas obras no sentido de continuação do culto que Deus exige de nós. O culto que nós prestamos aqui na liturgia do templo, por meio dos louvores, das nossas orações e de todos os atos da liturgia, mas também o culto de vida que nós prestamos lá fora, parte desse prestado por meio de boas obras, de assistência àquelas pessoas necessitadas com as quais nós nos deparamos. Eu queria então chamar a sua atenção, não pretendo me estender muito, porque a gente ainda tem o ato da ordenação, para algumas coisas que essa palavra de Deus aqui ministrada através do apóstolo Paulo nos ensinam acerca das boas obras. Por favor. O que nós aprendemos aqui sobre as boas obras? Em primeiro lugar, que as boas obras, no contexto bíblico, elas são uma resposta humana à salvação graciosa que Deus nos proveu. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é o texto que está abaixo. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando o apóstolo Paulo afirma que a salvação tem como causa eficiente a graça do Deus soberano manifesta em Cristo, como ele faz aqui nesse texto, nos versos 5, no verso 7, e também aqui no verso 8 de Efésios 2, ele deixa claro que o ser humano pecador, ele não tem como ser salvo por seus próprios méritos. Então ele diz que a salvação é pela graça. E a palavra graça, que vem do termo grego charis, significa favor não merecido. Ou seja, ninguém é salvo por merecimento. Deus não nos concede salvação porque nós somos bonzinhos, porque nós praticamos tantas obras, temos tantos méritos diante de Deus, que nós agora somos merecedores da salvação. Isso porque, meus amados irmãos, nós somos pecadores. Porque tudo que nós fazemos, até as coisas boas que nós praticamos, tem lá a nossa digital pecadora. Nós fazemos coisas boas com motivações erradas. E nós fazemos coisas erradas com motivações boas. Nós podemos fazer longas orações para sermos vistos como pessoas piedosas e não para se conectar realmente com Deus ou para interceder pela vida do nosso próximo que está sofrendo. Nós podemos dar um copo d'água a uma pessoa sedenta para sermos vistos como caridosos ou como filantropos. Nós podemos fazer coisas boas com as motivações erradas e coisas erradas com motivações boas. Por isso, tudo que nós fazemos está manchado, está marcado pelas nossas mãos pecadoras. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que a salvação não é uma recompensa, mas um presente de Deus que recebemos pela fé sem merecermos. Não uma recompensa, mas um presente. Não um prêmio por bom comportamento, não um prêmio porque praticamos boas obras com as motivações certas que superam os nossos malfeitos, mas um presente gracioso, um presente do qual não somos dignos, um presente do qual não somos merecedores. E para que não reste qualquer dúvida quanto a isso,
o apóstolo Paulo corrobora essa proposição, afirmando expressamente que a salvação não vem de obras. A salvação não vem das obras. A única obra capaz de nos salvar foi feita há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, por Jesus Cristo. Essa é a obra que salva. Essa é a única obra capaz de redimir pecadores e de dar-lhes um lugar na eternidade. Assim, meus amados irmãos, podemos asseverar que as boas obras não são, em absoluto, a causa da nossa salvação, mas que as boas obras são resultado, ou são consequência dessa salvação graciosa, que as boas obras são uma resposta de gratidão humana à salvação graciosa que Deus nos providenciou. Quem foi alcançado por essa graça salvadora de Cristo, consequentemente, viverá na prática das boas obras como resposta de gratidão por tão grande e graciosa salvação, como parte do nosso processo de santificação e como meio de glorificação do único e verdadeiro Deus, nós praticamos obras dignas de arrependimento, nós praticamos obras dignas de alguém que sabe que não é merecedor dos benefícios espirituais que Cristo nos proporcionou na cruz e que, portanto, como resposta de gratidão e não como meio de alcançar a salvação, nós devemos praticar as boas obras. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que as boas obras não poderão ser trocadas pela nossa salvação. Que nós não alcançaremos salvação por meio de méritos a nós atribuídos por conta das muitas esmolas, dos muitos atos de bondade que nós praticamos. Paulo fala da absoluta impossibilidade, esse é o discurso de Jesus Cristo, de todos os apóstolos e de todo o Evangelho. A salvação é pela graça, é um ato gracioso de Deus, do qual nós não somos em absoluto merecedores. E, portanto, quando nós falamos de boas obras, não falamos de algo que nós podemos trocar pela nossa salvação. Mas aqueles que se entendem como beneficiários, sem merecer desta salvação, dão essa resposta de gratidão a Deus, praticando as boas obras. Aprendemos ainda, meus amados irmãos, que viver na prática das boas obras, de maneira nenhuma, deve ser feito, ser realizado, visando a autoglorificação, a autopromoção. Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Primeiro, o que Paulo está dizendo, se alguém tem convicção de que foi alcançado pela graça salvífica de Deus, não pode se gloriar disso. Porque todos somos pecadores irremediáveis. Porque todos nós somos incompetentes para produzir a nossa própria salvação. Porque não existe autossalvação, não existe autorregeneração, não existe autossantificação. Eu não posso salvar a mim mesmo, eu não posso regenerar a mim mesmo, eu não posso santificar a mim mesmo. E, portanto, eu não tenho do que me gloriar, a não ser agradecer àquele que fez tudo por mim, a quem eu devo glorificar. E, portanto, mesmo quando eu pratico obras que glorifiquem o nome de Deus, quando eu pratico as boas obras aqui nominadas pelo apóstolo Paulo, eu devo entender que a prática dessas boas obras não são de alguma forma para a minha autogratificação. Por mais zelosos que nós sejamos na prática das boas obras, como elas não produzem nossa salvação, não temos motivo para nos orgulhar, não temos motivo para tê-las como objeto de autoglorificação, de autogratificação. A única obra capaz de nos salvar foi a obra de Jesus na cruz, e é a Ele que pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como nossas boas obras são consequência da obra de Cristo por nós, em nós, elas também devem ter por objetivo promover a glória de Deus. Então, nunca devo praticar boas obras para
ser honrado, para ser glorificado, para ser exaltado pelas pessoas como alguém generoso, como alguém bondoso, como uma pessoa extraordinária. O apóstolo Paulo entende aqui que a prática das boas obras é uma forma de culto que nós devemos prestar a Deus. Que estas mãos pecadoras não são dignas nem mesmo de dar um copo d'água a uma pessoa sedenta em nome de Jesus. Mas Deus, pela graça, nos permite servir ao nosso próximo em nome dele e recebe este nosso serviço como uma forma de culto a ele. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 16, ele diz assim. Primeiro ele diz, vós sois a luz do mundo, né? Verso 14, no verso 16 ele conclui dizendo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tudo que nós fazemos e colocamos na categoria de boas obras, devem visar a glorificação do nosso Pai que está no céu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo de número 10, no verso 31, ele diz algo semelhante. Ele diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso é, em especial, verdadeiro quando nós falamos da prática das boas obras. Que não saiba, né, disse Jesus no Sermão do Monte, a nossa mão direita, o que faz a nossa mão esquerda quando nós estamos servindo ao nosso próximo, prestando-lhe alguma assistência no suprimento da sua necessidade. A disciplina do sigilo, a disciplina do segredo, quanto àquelas mãos que estão levando o pão, ao mesmo tempo deve ser acompanhada da disciplina cultica da glorificação do nome de Deus. Qual a razão do nosso ato de bondade? Qual a razão de vivermos na prática das boas obras? Estamos gratos a Deus por sua obra salvífica e graciosa em Cristo e queremos glorificar o seu nome com as nossas ações. Pode passar. Aprendemos ainda aqui que viver na prática das boas obras é evidência da obra recriadora de Deus em nós. Olha o que o apóstolo Paulo diz, pois somos, verso 10 de Efésios 2, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja que o verso 10 inicia dizendo que somos feituras de Deus, que nós fomos criados em Cristo Jesus, e que nessa recriação em Cristo Jesus, nós fomos recriados para a prática das boas obras. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que aqueles que foram alcançados pela graça salvadora, foram feitas novas criaturas em Cristo Jesus, com a finalidade de terem um estilo de vida completamente novo, marcado pelas boas obras. Toda a humanidade é feitura ou criatura de Deus, né? O mais vil pecador, aquele cujas obras a sociedade repudia, né? E tantas vezes tem que usar a força repressiva do Estado para enclausulá-los, né, nas nossas casas penitenciárias. Todas essas pessoas, inclusive, foram criadas à imagem de Deus. No entanto, a criação humana se corrompeu, a imagem de Deus foi distorcida na humanidade,
e agora essa humanidade corrompida, perdida, precisava ser redimida. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo nesse texto é que aqueles que foram alcançados pela graça salvífica de Deus, esses mesmos passaram pela obra da regeneração e foram novamente criados agora ou recriados em Cristo Jesus e se tornaram então novas criaturas, nas quais a imagem de Deus está sendo novamente resgatada. E nessa recriação, nós voltamos ao novo propósito de vida, que é viver para a glória de Deus, praticando boas obras ou obras dignas do nome de Deus. Se nós não fomos salvos pelas obras e sim pela graça, o apóstolo Paulo, no entanto, nos diz que nós somos salvos pela graça e recriados em Cristo para praticar boas obras. Não salvos pelas obras, mas salvos para praticar as boas obras. Então, essas novas criaturas que são criadas em Cristo Jesus, que saíram da velha humanidade, que se tornaram essa nova humanidade em Cristo, não devem mais andar nas velhas obras de outrora, devem romper com as obras das trevas, devem perder a confiança nas obras meritórias da religião, devem romper com as obras mortas, devem romper com as obras da carne, e agora devem praticar obras dignas de Deus, próprias dessa nova vida que passaram a ter em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem como fazer obras para a glória de Deus, se o Deus da glória não tiver feito primeiro uma obra em nós. Amém? Primeiro nós temos que ser obra de Deus. Depois nós podemos ser obreiros de Deus. E então fazer obras para a glória de Deus. Porque qualquer obra que nós venhamos a fazer, sem que Deus tenha primeiro feito uma obra em nós, vai ter sempre lá a nossa mancha do pecado. E por mais que beneficie de alguma forma o outro, vai ter um quê de autogratificação, de autoglorificação, um quê de lucro pessoal, nem que seja de imagem, porque não será feita para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é que nós estaremos habilitados para toda boa obra somente a partir do momento em que Deus fizer a sua obra em nós. Em que Deus fizer a sua obra em nós. Então, para sermos obreiros de Deus e realizarmos grandes obras para Deus, como diáconos que serão aqui ordenados e investidos essa noite, como presbíteros ou pastores, ou como servos e servas do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de fato e de verdade ter experienciado em nossa própria vida a operação, a obra de Deus em nós, nos transformando, nos tornando novas criaturas, resgatando a sua própria imagem em nós, de maneira que nós estejamos plenamente habilitados para o seu serviço, para fazer boas obras, para ser obreiro ou obreira de Deus. É necessário primeiro ter sido obra de Deus, que Deus tenha operado e agido sobre nós, e que tenha graciosamente nos tornado novas criaturas, que as práticas antigas e as obras infrutíferas das trevas tenham ficado para trás, e que agora, como novas criaturas em Cristo, nós pratiquemos atos de bondade para com o nosso semelhante. Nós adotemos comportamentos novos em nosso estilo de vida que promovam a glória de Deus. Isso implica, meus amados irmãos, um rompimento com os padrões deste mundo. Isso implica em romper com o consumismo, isso implica em romper com o materialismo, isso implica em romper com os valores da economia deste mundo e adotar os valores da economia do reino de Deus.
que diz: não acumuleis para vós tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Em vez de acumular, ele diz: seja generoso. Em vez de acumular, ele diz: compartilhe. Em vez de pensar apenas em si, de ser egoísta ou ególatra, ele diz: seja altruísta, seja outrocêntrico. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser novas criaturas. Precisamos ser obra de Deus, precisamos ser recriados pelo Espírito do Senhor, precisamos nos tornar pessoas regeneradas e habilitadas para toda boa obra. Por fim, meus irmãos, pode passar. Viver na prática das boas obras é o propósito de Deus para a nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Falando ainda das boas obras, Paulo diz que foi Deus quem preparou de antemão para que andássemos nela. Lendo o versículo 10 completo, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então fica evidente aqui que as boas obras devem fazer parte do nosso estilo de vida, porque elas fazem parte do eterno propósito de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos nelas. Assim como em seus eternos decretos, Ele planejou nos salvar pela graça, através da obra de Cristo Jesus na cruz, da qual nós nos apropriamos pela fé. Ele também planejou que a vida dos beneficiários desta salvação graciosa seja marcada pelas boas obras. Desse modo, se queremos viver para o agrado de Deus, em sintonia com os propósitos de Deus para a nossa vida, devemos andar na prática das boas obras, pois elas fazem parte dos propósitos vitais, inarredáveis, inexoráveis que Deus tem para a vida de cada um de seus filhos e filhas. Então, nada de viver uma vida egoísta, nada de viver uma vida ensimesmada, nada de viver uma vida voltada apenas para si mesmo, tendo o próprio umbigo como centro do universo. Ele diz: se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, saiba que é propósito de Deus que você viva na prática das boas obras. Então, em suma, meus irmãos, nós aprendemos que as boas obras não são a causa de nossa salvação, mas a consequência da graça salvadora. Que elas não podem ser motivo de orgulho e de autopromoção, mas de glorificação do nome do Senhor. Que elas são evidência de que nos tornamos novas criaturas em Cristo, que só podemos estar plenamente habilitados para as boas obras quando Deus realiza a sua obra recriadora em nós. E por fim, que fazem parte desse propósito vital de Deus para nós e que nós, portanto, não podemos negligenciar. Só para a gente ir para casa pensando daqui a pouco, uma pergunta para nos inquietar, né? Você tem vivido na prática das boas obras? Faz parte do seu estilo de vida? Perceber necessidades dos outros e se enxergar como instrumento da providência de Deus para o outro? Você diria que sempre está dividindo um pouco da sua despensa com alguém? Um pouco dos seus recursos financeiros com alguém? Que é capaz de compartilhar os bens que Deus te deu com alguém para socorrê-lo em um momento de necessidade? Essa pergunta só pode ser respondida com um sim ou com um não. Ou nós
Somos gente boa que vive na prática das boas obras ou somos pessoas ensimesmadas? E a pergunta que não quer calar é se nós temos sido essas pessoas. E a pandemia está aí como uma oportunidade de nós sairmos desse estilo de vida ensimesmado e olhar para as pessoas que estão à nossa volta e tentar socorrer essas pessoas. Hoje, um grupo de voluntários de uma ONG, que é de irmãos aqui da igreja, gerenciada por eles, foi aqui para 2 comunidades, Coelho e Caldeirões, eu acho que foi feito um trabalho com crianças e a minha esposa compartilhando comigo, tantas mãos, tantos irmãos, tantas pessoas de bem que estavam ali para servir aquelas vidas, sem propósito político, sem marketing social, sem nenhum tipo de autogratificação, visando o bem do outro. Essas atividades comunitárias devem ser secundadas pelas atividades individuais, porque às vezes a situação de alguém que bate a nossa porta é tão emergencial que não dá para fazer o ajuntamento de um grupo de pessoas para socorrê-la. A gente tem que ser a providência de Deus ali e agora. Essa é uma pergunta inquietante para mim e para você. Nós temos vivido nesse propósito divino, nós temos vivido na prática das boas obras. Você pratica boas obras para ser salvo ou como resposta de gratidão a Deus? Qual a sua motivação? Quando você faz algo de bom, você acha que pode trocar isso com Deus, transformar isso numa moeda de troca, ou é como resposta de gratidão? De um pecador que, como eu, sabe que não merece o perdão, não merece a justificação, não merece a salvação, mas por ser alcançado pela graça de Deus, então, em resposta de gratidão, serve. Qual é o seu sentimento quando você pratica uma boa obra para com uma pessoa necessitada? É de troca, é de barganha com Deus, ou é de gratidão? Passando. Quem tem sido glorificado com a sua prática de boas obras? Deus ou você? Qual é o propósito dessa prática? Quem é o alvo? Para quem apontam as boas obras que você pratica? Biblicamente, as nossas boas obras têm que apontar para Deus. E por fim, você tem entendido a prática das boas obras como o propósito de Deus para a sua vida? Romper com esse estilo de vida capitalista, né? De viver para si mesmo, para o seu aprazimento pleno em todas as coisas, em todo o tempo, e abrir mão um pouco do seu conforto, e sair da sua zona de conforto, e fazer disso um estilo de vida, porque é o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de servir. E olhe que nós podemos fazer isso em todo lugar, toda hora, lá no nosso trabalho. Eu aqui falando em nome de todos os servidores públicos, né? Servidor público tão mal visto, né? Mas tem tanto servidor público fazendo a diferença no meio dessa pandemia, não só na área da saúde, mas em tantas outras áreas, né? Quando eu ou qualquer outro que trabalha na análise de processo administrativo, analisa um processo sabendo que atrás daquele processo tem uma vida, né? Que está ali requerendo direitos que têm sido negados, e você analisar com seriedade, pensando na sacralidade da vida que está por detrás daquele pedido de benefício. Ou quando você prepara sua aula, você que é educador, pensando não apenas na mixaria que o Estado paga para você no final do mês, mas no capital humano que você tem diante de você. Isso também é uma boa obra, ainda que você ganhe ali o sustento da sua família fazendo ela, mas quando você faz com esse propósito de promover o bem do outro e a glória de Deus, isso é boa obra também. Quando você, profissional liberal, presta um serviço ao outro da melhor maneira possível, né? Para a glória de Deus e para o benefício do outro, como aquele sapateiro que se converteu e perguntou ao pastor Lutero, no auge da reforma: e agora, o que eu vou fazer? Lutero pergunta: o que você fazia antes? Ele disse: eu fabricava sapatos, eu era sapateiro. Lutero respondeu: faça sapatos melhores e venda a um preço justo. Glorifique a Deus com a sua profissão. Fazer boas obras, até mesmo no exercício das nossas habilidades profissionais, fazer boas obras na prática da beneficência, é isso que Deus espera de nós, que rompamos com o estilo de vida ensimesmado e que a gente aproveite. Infelizmente, a gente tem que dizer assim, a oportunidade que a pandemia, né, terrivelmente coloca diante de nós, de socorrer o nosso próximo necessitado. Eu queria convidar você
a um momento de oração. Nós chegamos ao nosso momento de consagração, e a primeira e maior oferta que nós temos que dar a Deus é a da nossa vida. E talvez você não tenha nada para colocar no gasofilácio, nem Deus está interessado no que você tem no seu bolso ou na sua conta bancária. Eu sempre digo que os nossos visitantes não se sintam constrangidos a participar desse momento. Por outro lado, eu digo que o ato de consagração é o momento de consagrar a vida toda a Deus. É dizer: Senhor, eis-me aqui, tudo o que tenho e tudo o que sou. Que o Senhor me use como teu instrumento para praticar boas obras que beneficiam o meu próximo e que promovam a glória do teu nome. Vamos fazer essa oração e vamos nos oferecer a Deus para que Ele nos use para a sua glória. Ó Pai bondoso e amado, obrigado por sua palavra, Senhor. Que o teu Espírito utilize essa palavra para nos incomodar, para rompermos com nossos estilos de vida egocêntricos e ensimesmados, e que nós possamos, movidos pelo teu Espírito, como novas criaturas em Cristo Jesus, sermos instrumentos da tua providência na vida do necessitado. Nos colocamos nesse momento, Senhor, de consagração na tua presença, e consagramos tudo o que temos e tudo o que somos a ti, nosso tempo, nossos conhecimentos, nossas habilidades profissionais, nossos talentos, nossos tesouros, nossos dízimos e ofertas. Nós colocamos tudo no teu altar e pedimos que o Senhor nos use como instrumentos da tua providência, Senhor, para praticar obras de amor que autenticam nossa pregação de amor e que sinalizam, Senhor, concretamente o teu amor para as pessoas carentes, para as pessoas necessitadas. Que isso seja, Senhor, recebido por ti como uma forma de gratidão e como expressão de adoração. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor e servi-lo com os nossos dízimos e ofertas. Nossos visitantes, por favor, não se constranjam a participar deste ato. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparada que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés,
Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado àquele Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Dando continuidade ainda ao nosso ato de consagração, eu queria chamar à frente os irmãos que foram eleitos pela igreja para o exercício da diaconia, para ocupar o ofício de diáconos aqui na nossa igreja. Eu queria chamá-los a se colocarem aqui na frente do púlpito, os nossos irmãos Albani de Souza Teixeira, André Carlos Bezerra, Antônio Bezerra da Cunha Júnior, Francisco Eric Montenegro Aguiar, Francisco Regis Barros Filho e George Freire de Souza. Os irmãos podem se aproximar, por favor.